Pessoal, bom dia. Peço a gentileza de se acomodarem, que já daremos início ao nosso encontro. Senhoras e senhores, bom dia. Para melhor acessibilidade, nosso evento de hoje conta com a presença dos intérpretes de Libras, Shirley e Laison. Sejam todos bem-vindos. O encontro de hoje marca um passo decisivo para a gestão pública de Contagem. Mais do que uma mudança legal, esta iniciativa representa uma quebra de paradigma na relação entre a administração pública e o cidadão. Ao instituirmos a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Controvérsias de Contagem, o CIPRAC-C, estamos priorizando o diálogo, a celeridade e a eficiência, buscando soluções consensuais que evitem o desgaste e os custos de processos judiciais prolongados. Agradecemos a presença de servidores, secretários, magistrados, defensores públicos, promotores de justiça, advogados públicos e privados. Para compor a mesa de honra, convidamos a prefeita de Contagem, senhora Marília Campos, representando a Câmara Municipal de Contagem, o vice-presidente da Comissão de Legislação e Constituição e Justiça, o vereador Daniel Carvalho. Convidamos para compor a mesa de honra o vice-prefeito de Contagem, Ricardo Faria. A Procuradora-Geral do Município de Contagem, doutora Sara Campos. O Procurador-Geral da Câmara Municipal de Contagem, Silvério Cândido. Convidamos para suas palavras a doutora Sara Campos, Procuradora-Geral do Município de Contagem. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu fico muito feliz de ver esse auditório cheio, com os servidores, servidoras, procuradores, procuradoras municipais da Procuradoria-Geral de Contagem e todos os convidados também do Sistema de Justiça. Excelentíssima senhora prefeita Marília Campos, excelentíssimo senhor vice-prefeito Ricardo Farias, excelentíssimo senhor vereador Daniel Carvalho, representando aqui a Câmara de Contagem, excelentíssimo procurador-geral da Câmara, doutor Silvério, excelentíssimos magistrados, a quem os cumprimento na pessoa do doutor Alexander Camargos, excelentíssimos promotores e servidores do Ministério Público, que também estão aqui, a quem os cumprimento na pessoa do doutor Fábio Nazaré, excelentíssimos defensores públicos, a quem os cumprimento também na pessoa do doutor Carlos Frederico, e também aos procuradores, servidores municipais, a quem os cumprimento na pessoa da doutora Janine Costa, que é presidente da APICOM. Obrigada também, secretários, servidores, advogados, advogadas, OAB, a quem os cumprimento também na pessoa do doutor Rogério, doutora Mariana e o doutor Sanders. Bem, em Contagem hoje, algo muda, sabe, prefeita? Algo muda na forma de a gente fazer, de a gente se relacionar com as pessoas que vivem, trabalham e têm perspectiva de produção aqui no município. Porque esse é um tipo de mudança que a gente só vai também perceber com o tempo, institucionalizando esse canal de diálogo, de transformação na cultura administrativa de agir com o cidadão.
E hoje nós lançamos a nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Controvérsias de Contagem, que é a CEPRAC-C, que foi instituída pela Lei Complementar número 392 de 2025. Mas antes de falar o que a CEPRAC é, eu quero dizer, prefeita, como que ela nasceu. Porque ela tem como origem muito diálogo e colaboração interinstitucional. E é por isso que hoje todos esses órgãos do sistema de justiça de Contagem estão aqui presentes, porque foram essenciais para impulsionar essa iniciativa e fazer que, de fato, ela acontecesse. Então, a CEPRAC ela não nasceu num gabinete isolado. Ela é resultado de um processo raro, o encontro genuíno entre instituições que, em vez de disputar espaço, resolveram construir juntas o diálogo. E toda construção, ela começa com quem decide abrir as portas. E por isso mesmo que esse agradecimento principal hoje é para a senhora prefeita Marília Campos e também para o nosso vice-prefeito Ricardo Faria, que sem eles realmente não teria sido possível institucionalizar uma política pública como essa de diálogo no município de Contagem. E eles poderiam muito bem ter ficado no ceticismo, né, gente? Porque inovar é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil inovar, especialmente em uma área que tem o princípio da legalidade, o interesse público, uma dificuldade histórica da nossa até tradição de formação jurídica, de inovar, de negociar, de ver outros métodos de solução dos conflitos para além do Poder Judiciário. Mas a prefeita Marília, o vice-prefeito, confiaram nessa instância de diálogo e hoje a gente consegue celebrar a aprovação desse projeto de lei, que foi resultado de muito esforço, muita dedicação de todos os servidores da Procuradoria. E, desde o início, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, foram mais do que interlocutores, eles foram co-criadores dessa parceria, dessa iniciativa da Procuradoria-Geral do município, e é por isso também que o nosso muito obrigada aqui hoje para todos vocês. E também não poderíamos deixar de destacar o papel relevante da Câmara Municipal de Contagem, porque mais do que compreender o objetivo da proposta de lei, eles transformaram uma ideia, uma visão de diálogo, de projeto, de mudança institucional em direito, em norma disciplinada e institucionalizada. Então, nosso muito obrigado também para a Câmara Municipal de Contagem. E essa política, prefeita, é bom relembrar, ela inclusive é resultado de um compromisso assumido pelo município de Contagem com a OGP, que é a Parceria para o Governo Aberto, lá em 2022. Então, foram 2 anos de muita construção, de diálogo, e a OGP tem todo um processo de uma metodologia de criação de política pública que é muito desafiadora, porque ela parte do diálogo, da construção conjunta. Então, por isso que foi até demorada a gestão desse projeto, mas, finalmente, a gente conseguiu aprovar a legislação e agora a gente tem o desafio de implementação dessa Câmara, com a capacitação dos servidores, com o convencimento da população, dos advogados, dos atores do sistema de justiça, de que esse é um espaço confiável, porque as pessoas têm que confiar para acreditar e levar as suas demandas para resolver nesse espaço que a gente está criando no âmbito da Procuradoria. E a gente muda uma cultura institucional muito importante, prefeita, porque até então as procuradorias do Brasil, de forma geral, a nossa atividade jurídica dos procuradores municipais, sempre existiu uma insegurança jurídica muito forte para a gente reconhecer uma demanda administrativa do cidadão, para a gente deixar de recorrer num processo judicial, de a gente, eventualmente, até acatar uma decisão de um tribunal superior, porque, inclusive, o servidor ficava naquela situação de, eventualmente, ser até penalizado, sofrer um processo disciplinar, porque não preservou ali o interesse público ou o interesse primário ali do Estado, do município. E agora, essa legislação traz regras, balizas muito objetivas que permitem os procuradores municipais hoje, diante de um caso concreto, ter segurança jurídica para decidir não recorrer, para decidir não ajuizar uma ação, ao invés de continuar com esse processo por longos anos.
Então, é uma política que, além de uma ideia de desjudicialização, de deixar de litigar, ela também permite a instituição dos acordos. Então, nós temos duas possibilidades nessa Câmara de conciliação. Tanto demandas gerais, esses conflitos urbanos, ambientais, grandes conflitos que, inclusive, impactam fortemente a população, como também demandas repetitivas, que às vezes a gente sabe que é um ajuste ali na política pública que vai resolver aquela judicialização massiva. A gente pode levar também para a Câmara para negociar. E também, o mais controverso, as demandas tributárias. Nosso secretário de Fazenda está aqui hoje. E está muito ansioso, né, Carlos, para a gente colocar a CEPRAC para rodar. Já temos até alguns casos já selecionados para que as demandas tributárias também possam ser levadas para essa Câmara e numa superação de ideologia mesmo do meio jurídico, de que o poder público não pode negociar, que o crédito tributário ele não é transacionável. Então, com essa legislação, a gente rompe essa barreira e também na área tributária a gente tem uma política institucionalizada para que os advogados levem os seus casos e resolvam a vida das pessoas. Porque a gente sabe que um ambiente em que as soluções são mais eficazes, são mais céleres, traz um ambiente para a cidade, um ambiente de negócio em que as pessoas vão querer empreender em Contagem. A gente sabe que uma empresa, quando vai instituir em algum município, entende ali o risco, o ambiente de negócio. E a gente acredita que a Câmara vai também viabilizar esse ambiente mais previsível, com uma perspectiva de mais consenso, de mais eficácia, mais celeridade, para que as empresas, a população se sinta mais segura de investir no nosso município. E o que essa CEPRAC, né, significa para cada um de nós? Os procuradores municipais, servidores públicos da Procuradoria-Geral, vão ter que mudar a cultura, a forma de gerir os conflitos. É difícil para a gente do mundo de direito, mas está todo mundo muito empenhado, viu, prefeita, nessa ideia. Por isso que tem hoje uma presença massiva aqui dos procuradores municipais, a quem eu os agradeço, para a gente, de fato, fazer acontecer essa Câmara. A gente tem que ter coragem para mudar a nossa cultura institucional. Para os advogados também, aqui está muito bem representada a OAB, é entender que a CEPRAC ela não dispensa a advocacia, muito pelo contrário. O advogado é indispensável para dar certo, fazer dar certo essa política pública. Porque são vocês que conhecem os casos do cliente, são vocês que, inclusive, vão conseguir trazer teses, soluções jurídicas para a gente fazer a composição. O sistema de justiça também, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, a gente não vem para substituir nenhuma instância, muito pelo contrário, é para contribuir, para desafogar o Poder Judiciário, para ser um canal institucionalizado, com regras bem definidas, para buscar as soluções. A gente já vem fazendo isso, né, doutor Fábio? Com os ANPCs, enfim, com as soluções, os acordos no âmbito do Ministério Público, mas agora a gente tem mais um canal dentro do município de prevenção dessas demandas, que a gente acredita que o Ministério Público também será parceiro. E, por fim, Marília, eu estou falando demais porque sou muito empolgada com essa política pública, mas, por fim, é para o próprio cidadão de Contagem, né? Porque, ao final, é o cidadão contagense que, ao final, vai ser beneficiado com essa nova forma de fazer justiça no município de Contagem. A gente vem com uma perspectiva até que já vem sendo incentivada pelos tribunais brasileiros, de linguagem simples, de desburocratização, para que seja, de fato, um espaço de diálogo em que o cidadão sinta-se confortável de ir até sem o paletó, de ir até sem a gravata, conversar com o município para encontrar as suas soluções jurídicas. Então, é com tudo isso que a gente fica muito feliz e agradece muito o apoio da prefeita Marília, do vice-prefeito Ricardo, para instituir essa nova política pública no âmbito da Procuradoria Municipal de Contagem, e acreditamos que com esse novo órgão a gente vai conseguir fazer uma história diferente para o nosso sistema de justiça contagense. Muito obrigado a todas e a todas. Obrigada pelas palavras, doutora Sara. Para falar das expectativas do CIPRAC-C,
Convidamos o juiz de direito e diretor do Fórum de Contagem, doutor Alexander Camargo Diniz. Bom, eu vou me permitir aqui cumprimentar a todos, né, na pessoa da prefeita Marília, de quem recebi agora esse carinho, né. Já nos conhecemos de longa data, né, desde os tempos em que éramos bancários e desde os tempos também grevistas, né, por que não? E desde os tempos que também estivemos juntos na direção dos sindicatos bancários, lá no início dos anos 90. E eu também me permito adicionar a esse cumprimento, cumprimentar a doutora Sara Campos, que é essa jovem procuradora-geral do município, muito competente, muito eficiente, com a qual sempre temos uma interlocução muito boa. Bom, eu poderia vir aqui para dizer uma palavra só, em nome do Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado pela CEPRAC-C. Não precisaria dizer mais nada, né? Poderia vir aqui, dizer essa única palavra e sair, e eu teria dito tudo. Isso porque, primeiro, sabemos da dificuldade que temos, né, no Poder Judiciário, apesar dos muitos esforços de décadas, há muita gente comprometida, mas encontrar a eficiência do Poder Judiciário não é tarefa fácil. Estou no Judiciário há quase 22 anos. Melhor, há 27. Como servidor, 5 anos, depois na magistratura. E a luta é constante. Até hoje não perdi o ânimo, né, o entusiasmo de fazer um judiciário melhor. Mas essa tarefa ela é muito difícil. E aí, estivemos juntos no ano passado, doutor Rogério, doutora Sara, num evento lá na UAB, e aí já foi anunciada, naquele momento, a chegada da CEPRAC-C. E logo nos enchemos de entusiasmo. Essa lei complementar 392, de 7 de novembro de 2025, é uma lei que muda muita coisa. Muda um paradigma, né? Substitui aquela cultura da judicialização pela cultura da consensualidade, do diálogo, da celeridade. E nós encontramos assim nessa lei, sabe, uma maturidade institucional, um compromisso com o cidadão, com a eficiência. A lei é maravilhosa. Eu, de vez em quando, me apaixono por alguma lei. E ontem, eu lendo essa lei complementar, fiquei completamente apaixonado. Eu comecei a ler a lei, a princípio, doutora Sara, a senhora já falou sobre isso aqui. Falei, meu Deus, e será que haverá a confiança nessa Câmara de prevenção e resolução de controvérsias? É algo que realmente tem que ser construído, né? Tem que ser construído. E assim, achei na lei assim, de uma riqueza principiológica muito grande, né? Temos lá no artigo 11 vários princípios, né, que, se bem observados, já anunciam o êxito que essa Câmara haverá de ter. Então, temos lá princípios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade, da ampla defesa, vários. Eu ainda acrescentaria ali, doutora Sara, o da economicidade. Acho que faltou naquele rol de princípios. Mas ele está implícito. Porque, olha, se o cidadão, cientes da própria administração, encontrarem ali uma solução consensual, haverá muita economia, haverá um encurtamento de um caminho, haverá de se evitar desgaste institucional que há, naturalmente, nas demandas que temos.
Então, essa iniciativa ela é louvável, ela vem num contexto, né, de necessária desjudicialização, ela faz ganhar força a ideia de um professor norte-americano, Frank Sander, que trouxe para a gente a ideia de justiça multiportas. Nem sempre a busca de uma decisão do juiz é o melhor caminho para aquele conflito. Há outras portas, a conciliação, a mediação, a arbitragem, enfim, pode ser que tenhamos muitas outras portas melhores do que aquela de se levar aquela demanda para o judiciário e aguardar um processo que vai ser caro, quase sempre moroso, e que, eu digo, nem sempre vai fazer melhor justiça. Então, as nossas palavras aqui reafirmam, são de agradecimento à Prefeitura Municipal de Contagem, especialmente à Procuradoria, porque nos traz aí um alento, uma possibilidade de termos aí, né, uma diminuição da litigiosidade. E os nossos votos são de melhores êxitos para essa Câmara, que começa, com certeza, trazendo aí grandes expectativas para todos nós do sistema de justiça. Então, parabéns à Prefeitura, parabéns à Procuradoria, especialmente à doutora Sara. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas palavras, doutor Alexander. Ainda em tempo, agradecemos e registramos a presença da vereadora Adriana Souza. Convidamos agora para suas palavras o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, na Promotoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária e Defesa do Patrimônio Público em Contagem, doutor Fábio Nazaré. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a senhora prefeita Marília Campos, senhor vice-prefeito Ricardo Faria, ao vereador Daniel Carvalho, aqui representando o presidente da Câmara, ao meu amigo Silvério Cândido, e um cumprimento especial à doutora Sara, que é a grande responsável por nós todos estarmos aqui hoje. Eu tenho vivido aqui em Contagem, nos últimos anos, um período de descobertas e de inovações muito grande. Contagem tem, de fato, se transformado em uma vitrine para outros municípios. Eu cito aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Defesa Social, a instituição do Fundo Municipal e agora o consórcio de municípios da segurança pública, a instituição do ponto eletrônico, né, prefeita, que é uma mudança uma mudança muito árdua para os servidores públicos, graças a Deus. Então, Contagem vem se mostrando, e isso me orgulha muito de estar aqui há 13 anos já, mas nos últimos anos, Contagem vem se mostrando como uma vitrine para outros municípios. E, mais uma vez, Contagem agora vem à frente e cria dá mais um passo na forma de acesso do cidadão à justiça. O doutor Alexander citou a justiça multiportas, que faz parte do que a gente pode chamar de terceira onda de acesso à justiça como um todo. A primeira foi a instituição da Defensoria Pública, da isenção de custas para pagar para pessoas hipossuficientes, depois a criação dos direitos coletivos, que é onde entra o Ministério Público e também a Defensoria, para proteção e permitir que o cidadão que não tenha consciência de que seu direito foi lesado, por exemplo, no meio ambiente, né, no urbanismo, que ele possa ser defendido por algum órgão público junto ao Poder Judiciário. E a terceira onda é exatamente a justiça multiportas, é aquela que diz que o acesso ao judiciário não precisa ser necessariamente ao judiciário. O acesso tem que ser à justiça. Eu, na minha promotoria, quando eu proponho alguma ação, doutor Alexander, eu me considero derrotado.
quando eu ajuizo uma denúncia ou uma ação de improbidade administrativa, é porque eu perdi aquele processo. E porque eu sei que ali vai, com todo o sacrifício que o Poder Judiciário tem, com toda a vocação de juízes e servidores, mas são processos da minha área, sobretudo, morosos, às vezes anos, décadas, e o resultado, quando vem, já não traz aquela expectativa e aquele efeito que se deveria, que se esperava dele. Então, doutora Sara, nós já fizemos vários acordos, não é? Com vários órgãos públicos, da iniciativa privada, os chamados ANPCs, que é o nome melhor que TAC, né, prefeita? O TAC está em desuso agora. Aqui em Contagem nós utilizamos o acordo de não persecução civil. É melhor, é mais simpático, eu também concordo que é mais atrativo. Mas diz exatamente sobre isso, de solucionar as questões sem necessidade de levar ao judiciário, deixar o judiciário só para aqueles casos que, como eu disse, eu perdi a ação. E aqueles casos graves, casos que não conseguiu-se uma solução consensual. Então, a terceira onda renovatória de acesso à justiça é exatamente isso, permitir a solução por meio do consenso, por meio do acordo. Não é, doutor Silvério? Também já fizemos vários acordos com a Câmara, com vereadores. Tinha uma ação aqui, prefeito, que cobrava férias e 13º de vereadores que receberam lá na década de 90. E nós resolvemos todos os casos foram resolvidos só com acordo, né? Ações que tramitavam há 10, 15 anos e nós fomos resolvendo com acordo. Então, doutora Sara, pode ter certeza que o Ministério Público vai ser um parceiro, já somos parceiros, vamos continuar nessa toada de solução consensual das demandas, às vezes até mesmo de forma informal, estava aqui agora com o secretário Antônio Davi, resolvendo uma questão simples sobre contratos temporários, a gente resolve aqui na conversa. Tamanha a confiança que tanto eu quanto os secretários e a doutora Sara possuem no meu trabalho. Então, conte o Ministério Público para essa iniciativa, estaremos dispostos a trazer para a Câmara não só questões relativas a interesses individuais, mas também de direitos difusos e coletivos, como um verdadeiro compor municipal. Obrigado, parabéns. Ainda em tempo, registramos e agradecemos a presença do vereador Edgar Guedes e agradecemos e registramos a presença da presidente da ASIC, Sandreli Rois. Convidamos agora para suas palavras o doutor Carlos Frederico, defensor público, coordenador regional em Contagem, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos, a todas. Quero agradecer o convite, né? Cumprimentar a prefeita, agradecer a Sara, cumprimentar a Câmara, doutor Alexander, doutor Fábio, a OAB. A Defensoria hoje aqui, né, vem com muita felicidade nesse convite, nesse evento. Nós somos testemunhas, sabe, prefeita, que a gente atende a população mais carente, mais vulnerável, né? O assistido mais carente, bate na defensoria. E é aquela pessoa que tem mais dificuldade de acesso. Acesso em todos os sentidos, até acesso até de locomoção, acesso físico, de chegar aos órgãos públicos, de levantar documentação, de fazer seu pedido. E na defensoria nós sempre tentamos, e sempre fomos muito bem atendidos pelos procuradores e pelas procuradoras, resolver administrativamente. Então, várias demandas que chegam até a gente, caminha ofício, manda e-mail, faz telefonema, e vários, na grande maioria, nós somos atendidos, né? Só dando um exemplo aqui, na saúde mental mesmo, quando a gente precisa de medicamento, vaga para internação, os procuradores fazem um esforço enorme de conseguir. Na infância e juventude, é muito comum bater na nossa demanda lá, querendo vaga em creche, vaga em escola,
e as procuradorias conseguem resolver, sabe? Encaminham para o setor do município e conseguem essa vaga. Estava até conversando com a doutora Sheila, ali, que é defensora da saúde, né? E ela estava comentando isso, que às vezes o assistido comparece até a gente, né, com a demanda da saúde, uma cirurgia eletiva, uma consulta, e não tem um prazo, se daqui 2 meses vai ser, daqui 3, daqui 1 mês. E se ele tivesse esse prazo, talvez ele nem queria ingressar com a ação judicial, sabe? E nisso eu vejo muito positiva a questão da Câmara, porque é mais uma forma de diálogo com a população, sabe? Como a doutora Sara citou bem, questão da legalidade, direitos indisponíveis, que a gestão pública tem alguns direitos que não podem dispor, né? Mas assim, às vezes essa conversa com o cidadão, de explicar para ele, olha, sua demanda eu posso atender, mas não agora, ou posso atender dessa forma, como se fosse uma mediação, uma questão mais consensual mesmo, sabe? Então, assim, é com muitos bons olhos que nós vemos isso. Vai ganhar em muita população de Contagem. Como já foi dito aqui, é mais uma porta de acesso. A justiça em suas várias versões, né? E vai ganhar também o serviço público, né? De certa forma, o servidor vai ser desonerado daquilo. E, assim, e nós que trabalhamos com o público, é uma satisfação muito grande, gente, a gente conseguir ver que a gente conseguiu resolver a demanda daquela pessoa, sabe? É uma alegria pessoal muito grande isso. Quando a gente vem, atende a pessoa, olha, pessoa, aquele problema, aquela coisa enorme, não, a solução está ali, sabe? Então, assim, quero dar os parabéns muito grandes para a Sara, para a prefeita, institucionalizar isso, porque quando é criado em lei e é institucionalizado, isso não fica só numa gestão, é para sempre, né? Vai ter uma Câmara, um órgão, servidores, uma comissão, imagino, e vocês vão passar isso e vai continuar para a população, tá? Então, mais uma vez, meus parabéns, muito obrigado. Estamos à disposição, viu, Sara? O que precisar da gente, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Convidamos agora para suas palavras o secretário da OAB Minas Gerais, Dr. Sanders Barão. Senhoras e senhores, bom dia. Grande alegria participar deste momento hoje na nossa casa, na Prefeitura de Contagem, excelentíssima senhora prefeita Marília Campos, nosso vice-prefeito Ricardo Faria, excelentíssimo vereador Daniel Carvalho, nosso procurador-geral da Câmara Municipal de Contagem, Silvério Cândido, nossa procuradora-geral do município, essa jovem antenada, né, Edgar, com as demandas no município, muito responsável, que tem trouxe mais uma inovação para o nosso município. Mas eu disse a ela, Marília, quando ela me contou, falei assim, mas está resguardado a advocacia nesse trabalho, né? E abre mais uma porta, Rogério, para a advocacia. É mais oportunidade para o advogado trabalhar, para levar o seu cliente, resolver uma demanda de forma mais ágil para o cliente e, claro, receber os seus honorários também, Ricardo, de forma mais ágil, que é o nosso sustento. Nós fomos criados para judicializar, Alexander. Eu tenho 20 anos de advocacia e assim eu fui ensinado na faculdade. Infelizmente, algumas faculdades ainda trabalham desta forma, né? Mas hoje nós vivemos outros tempos, como disse o doutor Fábio aqui, o doutor Alexander, sobre o sistema multiportas. E a Sara me fez um convite no ano passado, ela e o Edgar, e eu os acompanhei na República Dominicana para conhecer o sistema Justiça Aberta da OGP. E eu fiquei encantado, porque eu sou um grande entusiasta dos sistemas de autocomposição do sistema de justiça. E nosso Código do Processo Civil, nos 12 primeiros artigos, tratam sobre autocomposição. Então é importante esse cenário aqui hoje, é um grande avanço no município de Contagem. E o que eu tenho aqui, Sara, é parabenizá-la pelo trabalho que você fez, que você vem fazendo na Procuradoria-Geral do município de Contagem. E, claro, agradecer a prefeito, ao nosso vice-prefeito, pela confiança depositada na doutora Sara, que tem muito bem representada a Procuradoria-Geral de Contagem. Claro, parabenizar cada procurador e procuradora do município também, que tão bem atende a advocacia de Contagem. Os cumprimento de forma muito especial a pessoa da minha amiga Cleusa, que é xará da minha mãe, Cleusa também, que tanto atendeu a advocacia de Contagem e levou os seus préstimos também à nossa instituição. Meu agradecimento, então, senhora prefeita, Ricardo Faria, Sara, por esse momento aqui hoje e parabenizar todos vocês do município de Contagem pelo trabalho que tem feito neste município junto com a prefeita de Contagem. Que Deus dê os melhores destinos, o melhor caminho para a senhora daqui adiante. Muito obrigado. Parabéns, Sara.
Convidamos agora para as suas palavras o presidente da OAB Minas Gerais, subseção Contagem, doutor Rogério Lisboa. Senhoras e senhores, muito bom dia. Uma alegria realmente poder estar aqui com esse auditório cheio e participar desse momento, prefeita. Aliás, a senhora estava falando que o doutor Alexandre são bancários, eu também, na hora que a senhora era presidente do sindicato, eu estava no Banco do Progresso, então um ex-bancário aqui também. Não, nessa época não. Já está feio, fez um monte de... Aí eu terminei minha carreira aqui em Contagem, na Praça dos Trabalhadores ali. Senhor Ricardo Faria, vice-prefeito, o Daniel Carvalho, nosso colega advogado lá na Câmara, vereador, doutor Silvério, nosso amigo, e Sara, nossa procuradora. Eu que acompanhei de perto a sua trajetória nesse projeto e fico muito feliz de poder estar aqui hoje representando a advocacia, Sara, porque, assim como diz o Sanders, não há justiça que se faça sem a presença da advocacia. E desde o início, desde a nossa conversa inicial, você deixou claro a importância do papel do advogado nesse processo e nós já conversamos, vamos fazer alguns eventos lá na UAB voltados à divulgação dessa Câmara, exatamente para que a advocacia tenha segurança. Eu, como advogado tributarista, fico muito feliz. Tenho processos antigos no judiciário ainda, que ainda estão lá nas demandas, e a gente passa muito perrengue, porque o cliente nunca acha que somos nós, que é o judiciário que está atrasando. É o advogado que não está conseguindo fazer a coisa da forma correta. Então, isso vem para ajudar muito. E eu quero aqui agradecer a presença dos advogados privados que estão aqui, na pessoa da minha diretoria, que está aqui presente hoje, quando nós temos a importância de participar desse momento. A gente vê, doutor Alexandre, que o diálogo em Contagem, ele funciona. E ver a OAB participar de um evento como esse, que antes, muitas vezes, as leis eram formadas, promulgadas, e a gente só tinha que acatar, né, Ricardo? Agora não. A gente tem esse diálogo. Aqui em Contagem, nós participamos efetivamente da construção das políticas públicas, com a participação nos conselhos. Temos a alegria de participar junto com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Procuradoria em geral. Então, é para nós um motivo de muita alegria. Mas fica esse parabéns pelo seu compromisso com a advocacia e nos colocamos sempre à disposição para que essa ideia ela possa prosperar cada vez mais. E nós vamos continuar ajudando naquilo que for preciso. Parabéns e que seja muito profícuo esse trabalho que está sendo realizado. Obrigado, viu? Convidamos agora para suas palavras a presidente da ASIC, Sandreli Rois. Me pegaram desprevenido, não estava sabendo de nada, mas a gente tem que trabalhar no improviso, né? Primeiro, agradecer, eu acho que é uma oportunidade, primeiro como advogada, né, ter uma porta aberta da resolução dos conflitos, isso é muito importante. Eu também sou mediadora judicial e eu faço questão de ser isso a prioridade. Então, primeiro, agradecer você, minha querida, por ter, juntamente com a AB, com o nosso presidente aqui, inovado não só, né, em Contagem, mas para Minas. Por quê? Afinal de contas, nós estamos falando de uma inovação, que é um momento que muitas vezes não é possível ser feita essa resolução de conflito, ou pensávamos que não poderia ser feito. E como presidente da ASIC, também agradeço, porque sei que isso vai ser importante para todos os empresários. Sei que, através dessa possibilidade, porque a questão tributária hoje é uma dificuldade que nós temos para tentar a resolução desse conflito, e saber que isso vai poder acontecer aqui dentro do município, eu fico muito satisfeita. Muito obrigada. Convidamos agora para suas palavras o Procurador-Geral da Câmara, doutor Silvério Cândido. Um caso rapidinho aqui, porque lá para o ano de 2002, mais ou menos, eu fui fazer um curso
lá no Instituto Lumen, em São Paulo, e comprei um livro lá, 108 ideias para ser prefeito. E entreguei para a Marília, e falei, Marília, você vai ser prefeita de Contagem. Porque eu via os embates dela no plenário da Câmara, que ela realmente tinha esse dom e realmente foi. No dia 1º de janeiro de 2005, ela falou, agora eu posso usar o livro, né? E eu não vou fazer movimento político aqui eleitoral, mas eu estou com outro livro para te entregar, Marília. Mas vou entregar no momento oportuno. Tenho certeza que vai dar certo mais uma vez. Pois bem, o que foi feito com essa lei aqui, o doutor Alexander destacou bem, principalmente o artigo 11 da lei que trata dos princípios, mas tem um princípio, doutor Alexander, que porventura não foi falado, que eu acho que é até o mais importante, né? Que é da razoável duração do processo. Porque o que a Marília fez, a doutora Sara, fizeram com a instituição dessa lei, né? E aqui eu estou falando porque, em razão da Câmara, a gente vê, né, vereador Daniel, embora haja o pluralismo político, né, que é um dos elementos do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 5º, artigo 1º, inciso 5º da Constituição, essa pluralidade de ideias, mas as demandas que chegam na Câmara são as mesmas. São cidadãos procurando resolver problema de IPTU, problema disso, para todos os vereadores de diversos partidos. E essa razoável duração do processo, que é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, 78 da Constituição, o que essa lei trouxe é exatamente isso, né? Fazer valer realmente o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito que se finca em 3 pilares. No law and power, no império da lei, em que governantes e governados a ela são submetidos, na tripartição, ideia concebida por Montesquieu, e na garantia dos direitos fundamentais, e com essa lei está sendo garantidos os direitos fundamentais, e teve também a participação da Câmara Municipal de Contagem, que trabalhou junto, né, doutora Sara, nesse projeto. E o doutor Fábio colocou muito bem aqui, a respeito das reduções aí de litigiosidade. Eu sempre falo e tenho falado que, nesses 30 anos de advocacia e 25 anos que eu estou procurador da Câmara de Contagem, que o Ministério Público aqui em Contagem tem 2 fases. Uma antes do doutor Fábio e outra depois do doutor Fábio. O doutor Fábio é referência do Ministério Público. Ontem eu fiz uma audiência virtual com a Procuradoria de Justiça e eu citei o doutor Fábio novamente com o doutor Rodrigo, falando exatamente que em Contagem nós temos um novo modelo, um novo paradigma de Ministério Público nas relações, né, Marília? Entre governantes, entre as pessoas que procuram esse órgão. Então, eu parabenizo aqui a Marília, que tenho certeza vai brilhar em breve, né? E o Ricardo, meu amigo, que tenho certeza também vai brilhar. Doutora Sara, a Marília, quando foi indicada a doutora Sara, eu estou indicando a Sara. O que você acha? Excelente ideia. Você lembra, né, Marília? Excelente pessoa, que eu sabia que tínhamos condições de ter um excelente procurador, como temos um excelente procurador aqui no município. Então, em nome da Câmara Municipal, nós agradecemos. A Câmara fez a sua parte, é parceira do município, sempre foi, todos os mandatos da Marília, e eu tenho certeza que será, para frente, continuará sendo parceira. Muito obrigado. Para suas palavras, convidamos agora o vereador Daniel Carvalho. Bom dia a todos e todas. De forma muito especial, eu queria cumprimentar a doutora Sara, em nome dela, cumprimentar todos os servidores aqui. Estou vendo alguns secretários aqui, Carlos Frederico, Marcelo, Luciano, que está ali, todos que aqui estão, Ivaí Soalheiro, meu amigo, vereador, grande amigo Ivaí, querido, recentemente postado aqui como secretário, seja bem-vindo, Ivaí. Em nome dele, todos aqui, servidores da casa. Eu vi o doutor Fábio aqui, o Ciro, que é controlador da Câmara Municipal, falou, não deixe de falar do doutor Fábio, e aqui o Silvério me antecipou, da forma que trata a Câmara, da forma que é companheiro, que entende as demandas. Então, aqui eu quero deixar registrado o doutor Fábio, a sua lisura e o seu trabalho. Doutor Alexander Camargo, parabéns inclusive pelas palavras.
Eu que também sou da área do direito, quando vejo alguém apaixonado como o senhor aqui demonstrou pelo que faz, a gente fica muito feliz e honrado de saber que temos magistrados como o senhor à frente da nossa justiça. Em nome do senhor, eu quero cumprimentar todos os magistrados que aqui estão, doutor Rogério, em nome dele, todos os advogados que aqui estão, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, doutor, para cumprimentar a doutora Mariana, doutora Ana Flávia, né, doutora Sandreli, as mulheres que cada vez mais têm ocupado o seu espaço, e nesse mês de março vale a gente ressaltar, e no judiciário não é diferente. Eu tenho falado muito isso lá na Câmara e continuo lutando para que as mulheres ocupem todos os seus lugares, inclusive aqui no Executivo e no Legislativo, mas que as mulheres também possam ocupar os seus lugares no Judiciário também. Então, eu faço coro e aqui registro as minhas brilhantes advogadas aqui do município. Também não posso deixar de falar da doutora Sara, que vem conduzindo com brilhantismo a nossa Procuradoria. O meu amigo Ricardo, e o Ricardo aqui eu quero fazer uma deferência, eu não sei se todos sabem, eu comecei a minha vida pública sendo suplente do Ricardo. O Ricardo virou secretário e eu tive a oportunidade de ser vereador, e aí sim comecei. E aqui quero registrar o brilhante trabalho que Ricardo sempre fez, e tenho certeza, como o Silvério disse, fará também, já vem fazendo. O meu amigo, doutor Silvério, em nome dele aqui, gente, eu estou representando o nosso presidente, Bruno Barreiro, que está com viagem a Brasília, e aqui, né, o meu ancião, nosso procurador, mestre, doutor Silvério. O Silvério, para quem não sabe, eu estou brincando com a Marília aqui, quando empata lá na Câmara, ele quase que decide. O voto é dele. Mas é uma brincadeira, mas isso é um respeito que nós temos pelo Silvério. E aqui eu fiz a Defensoria Pública também, aqui o doutor Carlos Frederico, né, em nome dele, todos da Defensoria que tem um papel fundamental na Justiça aqui, não só no nosso município, mas no nosso estado. Eu fiz essa brincadeira com o doutor Silvério porque quando a gente consegue reunir num ambiente, e com muitos amigos aqui, tantas autoridades e com o mesmo propósito, né, Ministério Público, os magistrados, os advogados, o Legislativo, o Judiciário, e todo mundo com o mesmo pensamento e falando que a lei é boa e que vai resolver, é um sinal que a gente conseguiu ter o resultado. E eu deixei por último para falar da minha prefeita Marília, justamente por isso, porque quem me conhece também sabe que eu não tenho relação com a parte ideológica, né? Eu não tenho formação ideológica, e eu trabalho muito com resultado, entrega. E essa lei, eu acho que representa bem isso. E representa também a minha prefeita, Marília, que entrega, que tem resultado. Não só agora, né? Agora na justiça também, mas em todas as áreas da cidade, e aqui demonstrando que a gente pode dar um passo além, né? A gente pode conversar, pode dialogar, sendo o grande cerne da questão, mas entregando o resultado. E essa lei eu acho que corrobora com isso. Quero registrar a nossa querida Adriana Souza, que está aqui, vereadora, companheira, que também se debruçou sobre essa lei, e registrar aqui. A Câmara teve um papel pequeno, bondade da doutora Sara e do Silvério, a gente ratificou o que foi trabalhado por muitos aqui, né, principalmente da Procuradoria, mas a gente deu a nossa pequena contribuição, certo de que esse é o caminho do progresso, esse é o caminho, né, da desburocratização, e que certamente isso vai dar resultado para o cidadão, mas também para a nossa cidade, né? Vamos certamente ter frutos disso. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse grande evento, e tenho certeza que vamos colher frutos grandes aqui dessa nova lei. Antes de terminar, registrar aqui também, eu não cumprimentei meu amigo Sanders, acho que saiu, né? Sanders, que também é um grande amigo e companheiro, e em nome dele agradeço a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do vice-prefeito de Contagem, Ricardo Faria. Muito bom dia a todos e todas. Um evento prestigiado, né?
saudar a nossa procuradora, a doutora Sara, fazer aqui o registro público, estender a todos os servidores do município de Contagem, mas especialmente, né, ao conjunto dos procuradores e das procuradoras aqui do município, que certamente, ao lado da Sara, né, construíram, né, essa legislação que demonstra que a inovação, a proatividade, né, a forma pedagógica com que o município tem trabalhado. Né, cumprimentar aqui todo o sistema judiciário aqui presente, a OAB, doutor Rogério, né, o Ministério Público, doutor Fábio, doutor Alexander, nosso juiz, o doutor Carlos Frederico, saudar aqui a Câmara Municipal, na pessoa do nosso amigo, vereador, né, Daniel Carvalho, e dizer, Daniel, que essa lei, a gente tem uma frase que é muito inadequada, ela fala que essa lei vai pegar, né? Que quando a lei é boa, a lei vai pegar. Então, vocês estão de parabéns, né, pela contribuição, né, ao mesmo tempo cumprimentar a vereadora Adriana, que está aqui presente, cumprimentar o amigo, né, decano lá da Câmara, né, quase um vereador, né, cruzeirense, nosso amigo doutor Silvério, né, e dizer, vamos estar lá domingo, né? Eu queria dizer, Marília, cumprimentar a nossa prefeita Marília. Marília, existe uma dialética que, quando um problema nasce, ao lado dele nasce uma solução, né? E que, se não tem solução, não é problema. E aí, Marília, quando você institucionaliza essa política pública, você enaltece, valoriza a crença na solução e não no problema. Então, eu queria te cumprimentar, né, por mais uma vez assim, você trabalhar de maneira integrada, de maneira articulada, né? Nós estamos criando aqui um sistema que é muito inovador, né? E mostra muito o que você faz todo dia, né? Que você acredita que é trabalhar com a solução, né? E é assim, quando a gente estava ontem visitando as UBS, visitando a UPA, né, o usuário chega, reclama, fala, olha, tá, mas e aí? Não tem nada de bom aqui acontecendo, não? Só tem problema aqui, né? Porque nós vamos resolver os problemas. E é claro que a gente não vai conseguir também resolver todos. Mas quando a gente se junta, fica mais fácil da gente poder enfrentar. A Marília me deu uma tarefa, junto com a doutora Sara, de representar ela em algumas agendas na Frente Nacional dos Prefeitos, né? E aí eu estava aqui observando, o Carlos também acompanha isso, e ouvindo aqui a palavra da economicidade, eu tenho aqui um sentimento, quase uma convicção, Marília. Se a gente tivesse instrumentos como a CEPRAC, talvez a gente não teria tantos precatórios suprimindo os orçamentos dos municípios, sacrificando políticas públicas importantes. Porque quando você põe a lupa lá naquele problema, ele nasce pequenininho. E aí, quando você olha ele, passa 5, 6, 10, 15 anos, vira um problema enorme. Portanto, assim, a gente vai criando aqui mesmo uma cultura e uma crença na solução. Então, você está de parabéns. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento as palavras da prefeita de Contagem, senhora Marília Campos. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Me permitam cumprimentar todos e todas, em primeiro lugar, na pessoa da doutora Sara, que é nossa procuradora, que eu tenho orgulho danado dela, não apenas porque exerce com muita competência, mas porque é uma inspiradora enquanto mulher, na função que ocupa, né, inspiradora de práticas, posturas, convicções para muitas de nós, mulheres, né? Também para os homens, mas especialmente para nós. Então, muito obrigada pela sua atuação competente e brilhante. Me permitam também cumprimentar a pessoa do doutor Silvério, esse ancião, quase junto comigo, né? Que também tem um papel destacado, não só na Câmara, mas na cidade, enquanto uma referência política
enquanto advogado também, porque ele é um político por natureza, né? Mas é uma pessoa também muito bem articulada, então eu deixo o meu abraço a todos na pessoa dessas duas pessoas que estão aqui na mesa. Eu vou me permitir ser mais informal na minha fala e iniciar dizendo que todo lugar que eu já passei na minha vida me deixou muita saudade. Então, eu passo na Avenida Paraná e eu olho para o prédio dos sindicatos bancários. E deixa saudade porque a gente deixou legados importantes, de luta, de conquistas, né? Então, eu passo lá, eu sinto, não gosto de entrar, mas eu sinto muita saudade, né? Sinto saudade do banco, porque ali eu fiz amigos, me formei, aprendi muitas regras enquanto bancárias, e que até hoje eu trago comigo, né? E quando vocês me virem assim, chamar uma pessoa jovem de senhor, senhora, é porque no banco a gente foi educado com essa formalidade, né? Então, até hoje eu carrego, não só isso, mas muitas coisas, né? E até hoje eu sonho com as minhas diferenças de caixa também, né? Porque a gente tinha diferença todo dia, eu sonhava para achar a diferença, mas eu tenho muita referência também da minha vida de bancária, como também da minha vida de vereadora, né? Você não estava lá ainda, mas nem o Ricardo, nós somos anciãos, né? Mas também tenho uma saudade danada, fiquei pouco tempo, porque depois fui eleita deputada, mas também tenho saudade da Assembleia Legislativa, porque também a gente conseguiu deixar legados importantes e que sempre são referências para me apresentar naquilo que a gente conseguiu produzir, cultivar, inspirar. E também na prefeitura a gente deixa legados, né? Talvez o maior legado seja o da prefeitura, porque foi onde eu fui eleita 4 vezes, né? Tetra. Então, assim, fica até difícil de falar, mas a gente sempre fala do canteiro de obras, né? Mas tem um sentido muito grande ser prefeita, além de realizar. Nós vivemos, especialmente nos últimos, talvez, 8 anos, 10 anos, um momento de grande polarização, não só Contagem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E essa polarização política, ideológica, que faz parte do jogo democrático, mas da forma como ela é vivida hoje, ela dificulta muito a construção de consensos. Ela valoriza muito a diferença, a falta, o problema, né? Ela não valoriza o diálogo, né? E, portanto, a construção de consensos. Então, eu diria, doutora Sara, que esse projeto ele rema contra a maré. E, às vezes, remar contra a maré é o mais correto. A gente não está certo apenas porque está remando a favor. Às vezes, a gente está certo porque está remando contra. E, hoje, esse projeto ele tem um significado que é remar contra a maré do dissenso. Remar contra a maré da ausência do diálogo, né, ou do insuficiente diálogo. E esse projeto ele nasce não apenas porque houve uma formulação das leis, das cláusulas, não. Ele nasce a partir também de uma experiência prática. Olha o papel que a Defensoria Pública, Dr. Carlos Frederico, cumpriu, por exemplo, nas negociações que fizemos das desapropriações lá da Avenida Maracanã. Se não fosse a Defensoria Pública, muitas ações teriam sido judicializadas. A cultura da judicialização é: eu preciso ganhar tempo para não pagar. Eu preciso ganhar tempo para poupar. Foi assim que a gente aprendeu, né? Assim, eu era muito isso, né? Então, não vamos dialogar, não vamos conciliar, não vamos... Né? Como também o Ministério Público, nos muitos acordos que fizemos, né? Mas, especialmente agora, recentemente, o doutor Fabrício... Doutor não, né? O Fabrício está ali. Nós tivemos um grande problema com o concurso público da saúde, 40 mil pessoas inscritas. Nós chamamos o Ministério Público não só para ajudar a conciliar, mas, acima de tudo, para ajudar a resolver com a credibilidade que o Ministério Público tem para garantir uma imparcialidade ou uma ausência de suspeição, vamos dizer assim, né? Então, a gente já desenvolve uma prática de conciliação, de acordos, de negociações que envolve, sim,
todas as instituições, mas que é uma cultura que a gente está também discutindo com a cidade. A cidade tem seus conflitos, é o plano diretor, são as demandas que são apresentadas todo dia e que a gente não tem orçamento para elas. Vocês sabem mais do que eu que os municípios receberam competências, muitas, e menos a de cobrar os impostos da forma como deveria. Concentra muito na União. Então, a gente não tem os recursos o suficiente para bancar todas as demandas. E elas se transformam em quê? Em conflitos. E a gente soube fazer o que aqui na cidade? Também aprovamos um projeto de lei com apoio da Câmara, institucionalizando a participação popular, que é a eleição dos conselheiros e conselheiras, que eu trato isso com um orgulho danado, porque eu sou a pessoa da conciliação. Me criticavam muito no passado nisso, hein, Alex? Eu sou a pessoa da conciliação, do consenso progressivo, né? De resolver o conflito na escuta, né? Flexibilizando. Então, eu diria que o que a gente faz aqui ele tem uma dimensão para além de Contagem. Nessa conjuntura, especialmente, onde tudo se resolve denunciando, né? Tentando destruir o outro e não dialogando. Porque as pessoas não estão querendo resolver problemas, elas estão querendo crescer em função dos problemas. Então, ali tem um problema, eu vou lá e apareço. Ali tem um problema, eu vou lá e apareço. Mas quem é que tem compromisso de fato em resolver? Então, o que nós estamos demonstrando aqui é um compromisso com a cidade. Né, doutora Nicole, que também é uma controladora muito importante nesse processo de relacionamento com essa cultura democrática de diálogo. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é mostrando o nosso compromisso com a cidade, com o povo da nossa cidade. E que bom que todo o sistema do judiciário, né, está com a gente nessa busca de uma solução conciliatória. Né? Então, eu fico muito feliz e certamente esse é mais um legado que a gente deixa de uma cultura democrática e de participação. Eu queria dizer antecipadamente que eu sentirei saudades daqui também. Muito obrigada. Dando prosseguimento, faremos agora simbolicamente uma homenagem aos servidores e servidoras que coproduziram a Lei Complementar 392 de 2025, que institui o CEPRAC-C no município de Contagem e a política de desjusticialização. Solicitamos aos servidores mencionados agora, eu vou citar os nomes, que se levantem e fiquem de pé nos seus lugares. Doutora Sara Campos, doutora Nicole Blame, doutora Renata Maria Silva, doutora Margarida Terginelli, doutor Armênio Gonçalves, doutor Eduardo Sebastião, doutora Helena Colodetti, doutor Rafael Torres Carneiro, doutor Lucas Santos Araújo, doutora Bárbara França, doutor Leonardo Brandão Rocha, doutor Bárbara Hashimoto, Edgar Maturana, Fernanda Araújo, Paula Carolina de Oliveira, Ana Carolina Gualberto. Uma salva de palmas para todos esses servidores. Faremos agora uma foto oficial do evento com a prefeita Marília. Só antes, eu não sei se vocês provaram as delícias que estão sendo servidas ali, mas eu queria... Nós convidamos o pessoal, Sara? Você quer falar sobre isso? Eu queria agradecer imensamente a Secretaria de Cultura, que nos ajudou com o café, e a comunidade dos Arturos, que está servindo as quitandas, são todas da comunidade. Nosso muito obrigada, deixou o nosso dia muito mais gostoso. E também um projeto maravilhoso, eu sugiro todo mundo provar o café, e aí eu aprendi que nem é cafezinho, é cafezão, porque é o projeto Viaduto do Café,
que é uma iniciativa, inclusive, com a parceria com o Tribunal de Justiça e o Viaduto das Artes, de ressocialização dos egressos do sistema prisional. Então, nosso muito obrigada pelo café maravilhoso que vocês estão proporcionando para a gente. Faremos agora uma foto oficial com a prefeita Marília Campos e todas as autoridades. Momento da foto oficial, por gentileza, podem se posicionar aqui à frente da mesa. Sim, peço todos, por gentileza, todos podem descer e tirar fotos com todos os servidores. Isso. Os fotógrafos podem se posicionar. Sim, por gentileza, podem se levantar. Faremos agora a foto oficial do nosso encontro. Quem está no cantinho pode se juntar ao corredor do meio, por gentileza. Faremos agora uma belíssima foto oficial deste lindo encontro. Fotógrafos posicionados. Ok? Mais uma foto oficial. Muito obrigada. Peço a todos que ocupem seus lugares, por gentileza. Pedimos licença para a prefeita de Contagem, senhora Marília Campos, que se retirará para cumprir demais agendas. Iremos agora para o painel 2, o segundo momento do nosso encontro. Para compor a mesa, convidamos os seguintes servidores: doutora Renata Maria Silva, subprocuradora-geral. Pessoal, daremos agora uma leve pausa de 10 minutos para dar sequência ao nosso segundo momento. Início não, vamos dar sequência aos trabalhos. Peço a todos que ocupem seus lugares, por gentileza. Para compor a mesa, convidamos os seguintes servidores: a subprocuradora-geral, doutora Renata Maria Silva. A subprocuradora do Consultivo, doutora Margarida Terginelli.
o subprocurador do fiscal, Dr. Armênio Gonçalves Fantini. Muito bom dia. É uma alegria e um prazer estar com vocês hoje, comemorando o lançamento da CEPRAC, que é um trabalho que a gente vem fazendo já há vários meses e que coloca a cereja no bolo de um movimento da Procuradoria de exatamente abrir suas portas. Então, acho que dialoga muito até com uma questão de política de Estado em Contagem, em que a gente busca um reconhecimento do cidadão na administração pública. E esse reconhecimento a gente só conhece a partir do momento que criamos instituições inclusivistas. E sim, aqui a gente usa uma palavra diferente, que não é inclusiva, mas inclusivista no sentido de que a gente não quer aqui tirar nada da instituição, mas, ao contrário, oferecer para a instituição a capacidade de ser cada vez mais forte, mais acessível, que dialogue de forma clara com o cidadão e que, nesse diálogo claro, consiga afastar qualquer sentimento de não se reconhecer naquele governo. Então, que a gente consiga cada vez mais trazer esse sentimento do jurídico que muitas vezes afasta, cria um distanciamento para dentro de casa, que as pessoas tenham a liberdade para conversar, para opinar, para construírem as soluções e nessa construção de soluções que seja cada vez um processo mais amistoso, que a gente consiga criar essas pontes e se aproximar de fato do cidadão, criando uma Contagem ainda mais próxima, ainda mais próspera e que priorize sempre o cidadão. Muito obrigada. Doutora Margarida Terginelli. Bom dia a todos. Eu acho que todo mundo aqui já falou muito da CEPRAC. Eu vou falar um pouquinho dos bastidores do PL, né? O consultivo ele trabalha com todos os PLs, né? Os projetos de lei do município, também os decretos, e geralmente fico ali no consultivo, não envolve toda a procuradoria. A doutora Sara conseguiu envolver toda a procuradoria nesse projeto, e a gente teve várias reuniões, nós tivemos muito trabalho, muitas discussões, todo mundo muito engajado e querendo fazer dar certo. Então, foi um PL que teve ali a mão de vários colegas, que teve a contribuição da Procuradoria num todo. Foi muito prazeroso trabalhar nesse projeto. Foi realmente um projeto diferenciado. Então, assim, eu peço a Deus que, na prática, né, continue também sendo o sucesso que foi desde o começo. Porque aí a gente, sim, vai colher os frutos de todo o trabalho que a gente teve e de todo o engajamento da nossa equipe. Tá? Eu espero que Contagem, que os advogados, que o judiciário, como eles falaram aqui, receberam muito bem, né? E eu espero que a gente consiga colocar na prática tudo que nós pensamos durante a elaboração desse projeto. Muito obrigada a todos. Doutor Armênio Gonçalves. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, meus colegas, né? Nós estamos aqui nesse segundo momento, um momento mais próximo, que todos aqui têm conhecimento, são colaboradores e operadores do direito, desse sistema de justiça, então conhecem muito bem quais são as expectativas da lei. A minha área, a nossa área fiscal, né, é aquela que tem grandes demandas e grandes desafios e onde os litígios são mais aparentes, especialmente aqui na nossa cidade, né? Todos conhecem bem o cenário que a gente vive em torno da tributação. No primeiro momento, eu estava confidenciando para a doutora Sara que quando a gente iniciou, e essa lei veio de uma maneira, como já foi dito aqui, diferenciada, que foi uma construção através do diálogo, da participação, eu era cético e receoso, até usando um ditado popular que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? E sempre preocupado com critérios objetivos da legalidade, que a gente pudesse traçar parâmetros muito
claros para nos orientar nessa nova perspectiva de solução dos nossos problemas, quando foi colocado aqui. E essa lei trouxe essa segurança. E os papéis vão se invertendo, né? Porque a expectativa é tão grande que a gente está tentando ampliar o alcance da lei para que a gente possa desjudicializar da maior maneira possível. E aí vem a postura da doutora Sara com a cautela, falou, vamos consolidar etapas, vamos fazer com que a lei se efetive. E esse é o compromisso que a Margarida acabou de dizer, que saímos desse momento de celebração, que é importante consolidar a conquista, mas saímos com a expectativa e com o compromisso de efetivar realmente essa política pública, que rompem padrões até então que tínhamos. Então, é aprendizado, é flexibilidade, renovação, seriedade. Esse é o que o corpo interno da Procuradoria de Servidores, dos procuradores, sempre comprometidos e dedicados, estão aí para efetivar essa lei. Bom dia. Convidamos também para compor a mesa a doutora Natália Torquetti, subprocuradora de Contratação Pública. Bom dia a todos e todas. Foi até interessante que a Sara falou de chamar na mesa para falar sobre a perspectiva nas licitações. E eu estava até conversando com a doutora Janine ali agora. A gente usaria o CEPRAC na perspectiva das licitações? Eu espero que sim, num futuro em que a gente está aí tentando melhorar justamente esse ambiente de negócios nas licitações. Porque hoje, por exemplo, a gente tem essa dificuldade na aplicação de penalidades nos contratantes. Então, nós estamos, né, elaborando essa minuta. A minuta está pronta, mas, né, tem que passar por aprovações, né, de outras pessoas. Nós, então, fizemos essa minuta de aplicação de penalidades para a gente, de fato, começar a aplicar sanções aí nos contratantes que faltem, né, com os compromissos com a administração. E uma das possibilidades da gente fazer negociação é quando isso acontece, né? Quando a gente tem uma aplicação de penalidade, inclusive trazendo até uma perspectiva da advocacia privada, eu hoje nunca, quando algum cliente procura a gente primeiro propõe uma judicialização. Acho que advogado hoje, que a primeira opção dele é judicializar, né? Ele perdeu o trem da história. Né? A gente tem hoje realmente que tentar primeiro. Então, a nossa primeira opção é sempre tentar o diálogo com a administração. Quando esse diálogo não é possível, a gente tenta um diálogo, às vezes, dependendo com o Compor, né, com o Ministério Público, ou então no Sejusc, né? E aí, quando não dá mesmo, a gente judicializa, né? Mas então, eu acredito que, num futuro, a gente estruturando melhor a questão das licitações no município, sem dúvida, eu acho que essa demanda vai começar a surgir nessas relações contratuais também da administração pública, né? Então, eu quero parabenizar novamente aí a Sara, que, sem dúvida, é um grande avanço aí para o município, e nós vamos colher os frutos disso. Muito obrigada pelas palavras. Convido agora a todos que ocupem seus lugares, por gentileza. Muito obrigada. Convidamos agora para palestrar sobre o CEPRAC-C, doutora Bárbara Brasil França Cohen, procuradora municipal, diretora do contencioso da Promotoria Geral do Município de Contagem.
Pode mostrar. Convidamos também o procurador municipal da Subprocuradoria Fiscal, Dr. Lucas Araújo Santos. O superintendente do Consultivo e procurador municipal, Rafael Torres Carneiro. Bom dia a todos. Agradecer o convite para falar aqui nessa manhã para os colegas de procuradoria, agradecer a doutora Sara pela confiança no trabalho. Antes de eu entrar nas repercussões da CEPRAC no meu setor, que é o consultivo, eu gostaria de contextualizar o tema. Todos nós aqui fomos formados sob uma lógica do direito público clássico, fundado na legalidade estrita, na indisponibilidade do interesse público sobre o interesse privado. E aí a Constituição de 88 veio, movimento pós-positivista, com constitucionalização do direito, reconhecimento de força normativa dos princípios, e alguns dogmas que foram importados diretamente do direito francês, sem muitas críticas, passaram a ser repensados. E o tema de hoje, que é a consensualidade, passa muito por isso, porque a indisponibilidade do interesse público passou por uma releitura. O que é indisponível realmente é o interesse público primário, mas os meios para atingimento a esse interesse são disponíveis. E o processo judicial é apenas um desses meios. Tanto que a doutrina hoje não trata como métodos alternativos, e sim como métodos adequados, na linha do que já foi dito aqui de justiça multiportas. E, ao longo do tempo, foram sendo aprovadas alterações legislativas que foram trazendo segurança jurídica para os gestores e para os procuradores públicos trabalharem com essa lógica de consensualidade. Nós tivemos a alteração da lei de arbitragem, para prever especificamente a participação da administração pública nessas mesas, acabando com a discussão de arbitrabilidade subjetiva. Hoje a discussão fica apenas no plano das matérias que podem ser submetidas à arbitragem. Nós tivemos a aprovação de lei de mediação e conciliação, reforma no Código de Processo Civil, e culminamos num ponto que eu considero principal na consensualidade, que é a LINDB, que passou por uma reforma e que trouxe uma cláusula geral de consensualidade no artigo 26. Hoje, a administração pública pode se valer de termo de compromisso para dirimir controvérsias, irregularidades e litígios relacionados à aplicação do direito público. E todo esse cenário de alteração legislativa traz para a gente segurança jurídica para inovar e para adotar soluções consensuais. E é nesse contexto todo que o município de Contagem resolveu dar um passo adiante e instituir a nossa Câmara de Prevenção e Resolução de Controvérsias Administrativas. No âmbito da CEPRAC, nós temos uma divisão na estrutura. Em câmaras setoriais, nós temos a Câmara do Consultivo, a Câmara do Contencioso e a Câmara do Fiscal. Cada um aqui vai falar sobre o seu respectivo setor. E o procedimento é marcado por informalidade e o objetivo final é chegar a um termo de acordo que vai ter natureza de título executivo extrajudicial. Quais são as vantagens da adoção da CEPRAC no âmbito do município de Contagem? A primeira e mais clara é trazer legitimidade democrática para a decisão administrativa. Se você pluraliza um canal de comunicação com o particular, permitindo que ele participe da decisão administrativa, isso traz legitimidade democrática para a própria decisão administrativa. O segundo ponto de vantagem é a concretização do princípio da eficiência. Inclusive, alguns autores até extraem a consensualidade da cláusula de eficiência do artigo 37 caput, não só da cláusula do Estado Democrático de Direito. Por que eficiência? Porque é uma decisão administrativa que é tomada num ambiente de debate, coletiva de outras opiniões, e não uma decisão unilateral da administração pública. E, ao fundo, a grande vantagem é a governabilidade, porque se a decisão é tomada nesse tipo de ambiente consensual, a respeitabilidade da decisão administrativa é muito maior. E entrando no ponto do consultivo, eu trouxe aqui uma colinha, que a doutora Sara pediu as demandas que eu vejo no futuro sendo submetidas à CEPRAC. É difícil falar desse ponto, até pela minha curta experiência, mas eu vi algumas demandas aqui que eu vislumbro possibilidade de dissolução pela CEPRAC. E muito da linha do que a doutora Sara falou, tanto demandas repetitivas como demandas estruturais da administração podem ser submetidas, sim, a consenso. Demandas previdenciárias, sobretudo no nosso ambiente aqui, que nós temos diversas divergências entre a legislação municipal e reforma da Previdência e decisões do Supremo. Negociações tratando de conta indenizatória, ser pago pelo município em processo de apropriação administrativa.
Controvérsias relacionadas ao uso privativo de bens públicos, concessões, permissões, autorizações, ponto sensível em contagem. Procedimento de REURB, que a gente já costumava levar no compor do Ministério Público, a gente pode resolver isso na CEPRAC. Controvérsias gerais de direito administrativo e direito urbanístico, envolvendo outorga onerosa, direito de construir, dúvidas dos gestores de renovações de alvará, sobretudo comparado a mudanças no zoneamento urbanístico. Incertezas na aplicação de normas de direito intertemporal, plano diretor, sobretudo nossa realidade, com 2 planos de diretor em curto espaço de tempo. Incertezas na aplicação de verbas dos fundos municipais, que são questões que às vezes surgem no consultivo. E também podemos combinar no consultivo a aplicação de instrumentos de consensualidade. Nós levaremos para a CEPRAC acordos substitutivos de sanção, que também são instrumentos de consensualidade e que eu vislumbro até dialogando com a doutora Natália, a possibilidade do setor de licitação trabalhar com essa questão, não só equilíbrio econômico, questões já batidas, como também acordos substitutivos de sanção. Então, essas foram minhas breves contribuições aqui. Eu espero ser surpreendido com novas demandas que possam ser resolvidas na CEPRAC. E aí eu entrego a palavra para meus colegas aqui e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, gente. Muito bem. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, o doutor Rafael, meu contemporâneo de concurso. Cumprimento também a doutora Bárbara. Uma curiosidade, eu estudei na 2ª etapa pelo livro da doutora. Então, é com muita alegria que eu componho essa mesa com a doutora. Cumprimento ainda a doutora Sara Campos, nossa procuradora-geral. Agradeço a oportunidade de ter participado tanto das discussões iniciais, como a oportunidade, então, de participar deste evento tão incrível, que tem sido tão incrível. Cumprimento ainda o doutor Fábio, representante do Ministério Público. Cumprimento também o doutor Rogério. Uma outra curiosidade, o doutor Rogério, ele é contemporâneo da faculdade de sala do meu pai. Não sei se o doutor se recorda. Estou cheio de curiosidades. Cumprimento ainda a doutora Janine, a nossa presidente da nossa associação, uma pessoa de quem cumprimento a todos os colegas procuradores, colegas servidores e demais presentes. Bom, eu estava pensando assim, como que eu poderia iniciar minha fala, e pensei que talvez eu pudesse dizer assim que eu vou tratar de um assunto legal, mas eu acho que eu não tenho tempo para convencê-los que direito tributário é interessante. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei como todos estão familiarizados com a forma de execução e cobrança da dívida ativa, mas o meio inicialmente idealizado para fazer essa cobrança e execução é a execução fiscal, um procedimento, né, uma ação ajuizada perante o Poder Judiciário, no qual se permite a adoção de medidas de constrição em face do executado. Mas, com o passar do tempo, nós notamos que nem sempre a execução fiscal se mostrou eficiente para a cobrança do crédito, seja em razão do custo em si da ação, da tramitação, seja do tempo, seja até mesmo pelas limitações de recursos de pessoal, tanto das respectivas procuradorias, quanto do próprio Poder Judiciário. Então, é nesse contexto que foram surgindo a necessidade de novas medidas, como o doutor Rafael disse, adequadas para a cobrança do crédito, para aumentar a eficiência e efetividade na execução e cobrança da dívida ativa. Então, é nesse contexto que eu percebo que se insere essa nossa iniciativa da CEPRAC, a Lei Complementar 392 de 2025. Como o doutor Rafael disse, ela cria, então, dentro de sua estrutura, 3 câmaras setoriais, cada uma responsável, respectivamente, pelo seu setor. Coube a mim falar um pouquinho da, então, Câmara Fiscal, esta que será responsável pelas transações relacionadas aos créditos de natureza tributária e créditos de natureza não tributária. E como que isso ela é prevista na lei? Bom, através de 2 modalidades. Modalidades essas que geraram bastantes discussões ao longo dos trabalhos, mas são basicamente a transação por proposta individual e a transação por adesão. Mas antes, eu acho de começar a falar um pouquinho das diferenças entre essas modalidades, eu acho importante a gente citar os pontos em comum, os pontos de convergência. Bom, em ambas as modalidades, há 3, basicamente, grupos de convergência, digamos assim, que eu poderia separar. O primeiro, o motivo, o segundo, as vedações, e o terceiro, os benefícios.
O motivo, como o doutor Rafael já também citou, é um interesse público. O interesse público é sempre a motivação principal da nossa atuação. Mas o interesse público é bastante amplo. É um conceito jurídico que seria deveras indeterminado. Então, mas preocupado com esse detalhe, o legislador já se preocupou em traçar molduras adequadas para que o intérprete possa, através de critérios estabelecidos na própria lei, identificar o interesse público na realização dessa transação. E quais seriam esses critérios para serem verificados? E aqui eu também vou utilizar uma colinha. São critérios para atendimento do interesse público de acordo com a nossa lei, a consensualidade como forma de resolução de conflitos, a frustração ou grande dificuldade de cobrança daquele determinado crédito, uma harmonia com os precedentes judiciais, uma adequação dessa cobrança frente às decisões dos nossos tribunais, um estímulo à regularização fiscal, um incremento da arrecadação fiscal, então, e dentre outros critérios. Então, a legislação ela já prevê diversos critérios que vão ser utilizados como balizas interpretativas para que possamos, então, ter uma segurança na identificação do interesse público e na realização daquela transação. O segundo grande grupo em comum entre as modalidades seriam as vedações. É um ponto sensível, né? O que não pode ser objeto da, então, transação? A lei ela já estabelece que, por exemplo, não podem ser objeto de transação aquele crédito que é oriundo do simples, aquele crédito que decorre única e exclusivamente de ações de repetição de indébito, aqueles créditos que ainda não foram inscritos em dívida ativa, aqueles que ainda estão no contencioso administrativo, créditos transações que resultem em crédito em favor do contribuinte, e também, talvez a vedação mais sensível, transações que concedam benefícios em relação ao principal. Então, a própria lei ela já estabelece um limite muito claro em que o crédito principal não pode ser transacionado no âmbito das transações de natureza tributária e não tributária. Mas se, por um lado, nós temos as vedações, nós também temos que ter o outro lado da moeda, os benefícios. Até porque a transação ela pressupõe, né, concessões recíprocas. Então, no que se refere aos benefícios, o principal e talvez mais importante são a possibilidade de concessão de descontos nas multas, nos juros e nos demais encargos legais. Mas também há outros benefícios, como a possibilidade de dação e pagamento em bens imóveis, oferecimento de formas de pagamento diferenciadas, a utilização de precatórios para compensação dos créditos e redução de outros encargos mais. Então, esses são basicamente, de uma forma bem resumida, os principais pontos de convergência entre as modalidades. Mas, então, qual seria a diferença entre a modalidade de transação por proposta individual e a por transação por adesão? A de proposta individual, como o próprio nome pode indicar, é aquela transação em que visa um contribuinte específico, já um contribuinte determinado. E, a partir disso, esse contribuinte pode vir a gente, ou a gente mesmo, e buscá-lo, para efetivamente definir cláusulas, definir e discutir acerca daquela transação que está sendo firmada. Por outro lado, a transação por adesão ela já é feita sem a identificação específica e determinada de um contribuinte. Ela é feita através de soluções que versem sobre a mesma matéria, mas não necessariamente indicando um contribuinte específico. Justamente por isso, a ideia seria elaborar um edital com todas as regras, benefícios, condições, publicizar esse edital e todos aqueles contribuintes, então, que se interessarem e estiverem de acordo com aqueles termos do edital, ele manifestaria sua adesão a ele sem a possibilidade de discutir as condições e previsões, por isso, de adesão. Então, basicamente, são essas as principais características da Câmara no que tange ao aspecto fiscal, e passo a palavra para a nossa doutora Bárbara. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, saudar a doutora Sara, que foi a mestre, né, de toda essa orquestra da instituição da CEPRAC. Também saudar os procuradores que aqui estão hoje conosco, que serão os que efetivarão na prática a CEPRAC, o Ministério Público, que também nessa gestão da Marília vem como um parceiro do município de Contagem, no contencioso, principalmente
na definição de políticas públicas, na resolução de grandes litígios, né? No acesso à justiça sobre uma outra perspectiva. Também o Dr. Rafael saúdo, o Dr. Lucas, ao qual eu tenho imenso prazer de estar ao lado. Bem, sobre o aspecto do contencioso, eu quero trazer para vocês alguns números que vão dimensionar para nós a grandeza e o impacto que a CEPRAC, de fato, vai ativar uma conduta dentro do nosso sistema. Hoje nós temos no contencioso uma média de 18.400 processos. É o nosso acervo, ele é volátil, mas é um acervo que foi fixado a partir de dados fechados no ano de 2025. Novembro de 2025, a gente fechou esse acervo em 18.400 processos. Cada um dos processos judiciais tendo um rito normal, um rito ordinário, seja do procurador do contencioso, uma média de 15 manifestações. Então, de cada processo, 15 manifestações surgem se nada extraordinário nele acontecer e contando com o processo se encerrando em segundo grau de jurisdição, ou seja, no Tribunal de Justiça, não levando ao STF, não levando ao STJ. Se nós multiplicarmos esse acervo de 18.400 processos por 15 manifestações ordinárias em cada um desses processos, nós teremos mais de 280 mil manifestações processuais. Só o município de Contagem, com 280 mil manifestações dentro de processos judiciais. Sendo que desses processos judiciais, 99% o município de Contagem está no polo passivo. O município de Contagem não está no polo ativo. Então, quando a gente visualiza esses números, o que a gente entende? Nós temos uma cultura do litígio. Mas nós temos uma cultura do litígio porque não temos outras portas seguras para fugirmos do litígio. Então, quando nós vislumbrávamos na prática, o procurador vislumbrava na prática situações em que ele via que, olha, esse processo não tem como caminhar. A pretensão que o município está dispondo nesse processo é uma pretensão que não tem futuro, porque já tem uma tese fixada, porque já tem um recurso repetitivo com tema definido, mas era dever de ofício do procurador municipal caminhá-lo até o final. E por quê? Porque não tínhamos uma autorização legal que nos permitisse ter uma conduta republicana em não manifestar no processo, né? Então, o procurador ele ficava inseguro de não manifestar no processo porque não existia um instrumento normativo que nos autorizasse. O caminho da desjudicialização ele veio com a Lei da Política Nacional da Mediação e da Solução Consensual dos Conflitos, em 2015. Veio pelo Código de Processo Civil de 2015, que trouxe a autocomposição em todas as fases do processo judicial, inclusive, doutor Fábio, com decisão transitada em julgado, né, doutora Sara? Nós podemos partir para a autocomposição. Só que, quando a demanda chegava ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário intimava o município de Contagem, vamos participar de uma audiência de conciliação? Qual que era a nossa manifestação e que agora não a teremos mais? Não podemos conciliar porque não temos lei autorizativa que permita a nós dispor do interesse público, ponto. E assim nós não marcávamos audiência de conciliação e assim nós não dávamos seguimento à proposta, né, de oitiva da outra parte, e aí vinham uma média de 15 manifestações só dentro daquele processo. Então veio a lei da CEPRAC com um capítulo que quando eu tive acesso a ele, meus olhos brilharam. O capítulo 2 da lei da CEPRAC, dada a importância dele, trata do tema da desjudicialização. Então, nesse tema da desjudicialização, hoje, o procurador municipal ele vai ter autorização, o que também garante a independência da análise técnica funcional do procurador municipal. Ele vai ter a autorização, olha que maravilha, para não contestar, para não recorrer, para desistir do recurso, caso ele tivesse sido interposto, para reconhecer a procedência do pedido,
para não impugnar se o processo já estiver em fase de cumprimento de sentença numa discussão de cálculos. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas é uma autorização muito grande, né? É uma autonomia muito grande dada ao procurador. Não. A lei ela tem aspectos de segurança e aspectos de arrojo. Na segurança, quando a lei dispôs para a gente que o procurador municipal tem autorização para não se manifestar nesses autos, ela diz em situações em que há uma segurança jurídica, em situações em que há uma estabilização de tese jurídica. Por exemplo, eu já tenho tese fixada pelo STJ, pelo STF, com efeito vinculante. Eu tenho uma súmula vinculante do STJ, do STF e do Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho uma decisão emanada em sede de controle de constitucionalidade que já está transitada em julgado. E eu tenho, esse é um ponto principal, dentro desse contorno, eu tenho uma súmula administrativa, ou eu tenho um parecer normativo da Procuradoria que vislumbrou que aquela situação ela enseja uma não manifestação ou não continuidade daquele processo. Então, veja que são situações em que o procurador ele vai ter a liberdade de atuação, a liberdade dentro de parâmetros de estabilidade jurídica. E essa proposta de criação de súmula administrativa, de criação de um parecer coletivo, ele já vinha dentro do Código de Processo Civil, mas precisava de ser internalizado, institucionalizado para ganhar segurança, né, doutora Sara, de uma atuação republicana do procurador municipal. A lei ela ainda vai mais, ela ainda fala mais para a gente. Ela diz o seguinte, olha, ainda que nesses casos tenha uma estabilidade de tese jurídica definida, se o procurador vislumbrar um fundamento jurídico relevante, por exemplo, tem uma tese jurídica definida nesse caso, mas essa pretensão está prescrita. Tem uma tese jurídica definida nesse caso, mas o seu caso particular, cidadão, não se amolda nessa tese jurídica. Aí o procurador volta novamente para a sua atuação ordierna, para a sua atuação comum. Então, o parâmetro de segurança, ele também permite ao procurador identificar que dentro daquele processo, aquela tese, aquela súmula, aquele acórdão, aquele entendimento, ele não se aplica. E avançando um pouquinho mais, houve também um grande ganho dentro dessa lei, porque nós vislumbrávamos em cumprimentos de sentença, em processos em que eu já tinha uma decisão transitada em julgado, em que eu discutia apenas cálculos, né? O procurador municipal, ele lidava com o cálculo, vamos supor que o particular estava, vencedor da demanda, exigindo do município 2 milhões de reais. Mas o cálculo que o município apresentou deu 2 milhões e 100 reais. Ou seja, deu uma diferença de 100 reais entre o cálculo do procurador municipal, da nossa DPREC, e o cálculo do particular. Mas o procurador não tem autorização para se dispor desses 100 reais e fazer com que o processo tenha o seu trâmite normal. O procurador brigava por esses 100 reais até o final. E isso levava esses 100 reais até o STJ. Então, é uma força produtiva que era despendida naquele processo que privava muitas vezes o procurador de ser direcionado a outra demanda que exigia dele severamente uma força produtiva, uma força de raciocínio mais necessária. Então, nós vamos ter também isso, foi uma conduta bem disruptiva, né, doutora Sara? Quando for publicado o decreto que regulamenta a CEPRAC, nós veremos também um valor ao qual o município o procurador municipal estará dispensado de impugnar, estará dispensado de apresentar embargos à execução, quando a diferença ela for uma diferença que não impacta necessariamente sobre o montante final e vai permitir uma atuação mais diligente do procurador municipal.
Então, dentro dessa política de desjudicialização, nós temos esses processos que têm a segurança jurídica estabilizada e temos também o arrojo, temos também a inovação. Qual que é a inovação? Se o procurador municipal ele vislumbrar que aquele processo não está dentro daquelas teses fixadas, daquele entendimento estabilizado, mas a pretensão que está sendo discutida nesse processo, o procurador municipal vê, a partir das informações da secretaria, a partir das informações que não são traçadas, que não há êxito naquela demanda, ou seja, estou carregando o processo por um mero impulso oficial, o procurador municipal vai ter a autorização de forma fundamentada de se dirigir a o seu superior imediato e requerer que não se dê continuidade àquela demanda. E o superior imediato vai avaliar e ratificar a posição do procurador a depender dos fundamentos que foram apresentados. Então, eu tenho dispositivos com um rol escrito, né, expresso, e eu tenho um dispositivo aberto, porque muitas vezes para o procurador municipal recorrer, majora ainda mais os honorários sucumbenciais, majora ainda mais o meu dano, porque a cada recurso que o procurador apresenta, tendo uma pretensão que ele vislumbra que não tem êxito, eu tenho atualização monetária, eu tenho juros que correm em cima disso, que às vezes são parcelas acessórias que a gente não se dá conta deles. Então, dentro dessa política de desjudicialização, a lei certamente vai impactar significativamente a atuação dos procuradores do contencioso para que eles sejam efetivamente voltados a uma atuação pautada naquilo que exija dele a força produtiva. E, ao fim, nós teremos também dentro da Câmara de Prevenção, nós teremos a Câmara do Contencioso, né? Então, nós temos a política de desjudicialização e nós temos a Câmara do Contencioso, em que determinadas situações, o particular ou o próprio município, ou o procurador, município através do procurador, poderão destacar um processo e levar à Câmara de Prevenção, nessa Câmara Contenciosa, porque ele vislumbra que ali há uma potencialidade grande de se fazer um acordo. Então, aqui, a partir desses dados, a gente tem uma convicção, né, doutora Sara, de que a cultura do litígio e uma atuação do procurador responsável, ela vai ser implementada. Isso é uma mudança de hábito. É isso que a gente precisa focar. A cultura, ela se muda, ela se altera através de uma mudança de hábito. E tem um autor que ele tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Ele virou até um best-seller agora no New York Times. E ele fala assim: eu preciso de criar um hábito para depois mudar um comportamento. Então, se eu estou no dia 1º de janeiro de 2026 e falo, agora eu entro na academia. Esse ano eu vou para a academia. Aí o cidadão, ele narra isso no livro, o cidadão, ele ia para a academia, ficava 3 minutos lá e ia embora. Gente, mas que homem louco, né? 3 minutos na academia e vai embora. Todo dia ele fez isso por 2 semanas. Ia, ficava 3 minutos, não fazia nada. Só ia, ficava lá e ia embora. Às vezes parava no estacionamento e ia embora. Parece risível, né? Mas ele estava mudando um hábito. E estava internalizando dentro da cabeça dele a necessidade de ir à academia. Então, o que a gente tem aqui na CEPRAC é uma mudança de hábito e uma internalização da necessidade dessa desjudicialização e da necessidade de uma cultura consensual que tenha segurança jurídica. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Bárbara Brasil, doutor Lucas Araújo e Rafael Torres pela riquíssima contribuição. Muito obrigada. Senhoras e senhores, sim, vamos fazer uma foto da Procuradoria, por gentileza? Todos os procuradores, fiquem aqui à frente, por gentileza, fazer uma foto oficial.
Onde estão os fotógrafos? Sim, a foto vai ser embaixo. Vai subir, Sara? As mulheres sobem. As mulheres ficarão aqui de cima. Os homens que palestraram também podem ficar aqui na parte de cima. Sejam todas bem-vindas. Momento da foto oficial dos procuradores. Prontos para a foto? Isto, obrigada. Senhoras e senhores, encerrando este encontro, agradecemos a presença de todos, desejando um ótimo início de tarde. Muito obrigada.